Hoje vamos mergulhar num dos maiores paradoxos da história da ciência, a história de Blaise Pascal, um gênio da matemática, o inventor da primeira calculadora, que, no ponto mais alto da sua carreira, basicamente declarou guerra à ferramenta que o tornou famoso, a própria razão. Esta é provavelmente a frase mais conhecida de Pascal, e vinda de um cientista, de um inventor, é no mínimo desconcertante. Como é que um mestre da lógica pode afirmar que existe uma verdade que está para além do alcance da razão? É exatamente isso que vamos tentar perceber. Esta é a pergunta central, não é? E para responder é preciso entender uma coisa fundamental. Pascal não era nenhum sonhador. O seu ataque à razão não veio de um lugar de ignorância, mas sim de um domínio profundo sobre ela. Vamos então à secção 1. Um gênio de contradições. Antes de ser o filósofo que punha a razão em causa, Pascal era, na verdade, um dos seus praticantes mais brilhantes. A sua genialidade era quase inacreditável. Aos 12 anos, sozinho, redescobriu princípios da geometria sem nunca os ter lido. Aos 19, para ajudar o pai, que era cobrador de impostos, construiu a Pascalina, basicamente a avó das nossas calculadoras. E as suas experiências com o vácuo ajudaram a revolucionar a física. Portanto, estamos a falar de um homem que vivia e respirava lógica, prova e demonstração. Secção 2. O reino da razão e os seus limites. Para percebermos a crítica de Pascal, temos de viajar até à sua época. O século XVII foi a era do racionalismo. A grande crença de que a mente humana por si só podia decifrar todos os segredos do universo. E o grande campeão desta ideia foi René Descartes. E aqui temos o grande duelo intelectual daquele tempo. Para Descartes, a razão era suprema, era o único caminho para a certeza absoluta. Pascal, por outro lado, via isto como uma arrogância perigosa. Ele defendia que a razão, deixada por sua conta, não só era limitada, como podia ser enganadora. Ele criticava diretamente o que considerava ser um uso exagerado da razão por parte de Descartes. E esta frase resume a sua posição de forma brilhante. Reparem, Pascal não era um irracionalista. Ele não queria deitar a razão fora. O que ele queria era pô-la no seu devido lugar. Para ele, o perigo não estava na razão em si, mas na crença de que ela era a única ferramenta à nossa disposição. Secção 3. A sabedoria do coração. Então, se a razão tem limites, o que é que a complementa? Para Pascal, a resposta estava naquilo a que ele chamava o coração. Mas muito cuidado aqui. Quando Pascal fala do coração, ele não se está a referir a emoções ou sentimentalismo. Nada disso. Ele refere-se a algo muito mais profundo, à intuição. É esta intuição que nos dá os primeiros princípios, as verdades de base que a razão não consegue provar. Por exemplo, a razão não pode provar que o tempo existe. Ela simplesmente assume que sim para poder funcionar. Essa aceitação inicial, esse ponto de partida, vem do coração. E aqui está a hierarquia segundo Pascal. Primeiro, o coração sente a verdade fundamental. Só depois é que a razão entra em jogo, para demonstrar e construir argumentos a partir dessa base. Como ele mesmo disse, os princípios sentem-se, as proposições concluem-se. Sem o alicerce do coração, todo o edifício da razão simplesmente desaba. Secção 4. O caniço pensante. E este argumento todo não era apenas um exercício intelectual. Para Pascal, isto refletiu o paradoxo central da própria condição humana. Esta é, talvez, a sua metáfora mais poderosa e mais bonita. Um caniço é uma planta frágil, que se verga com o vento, que é facilmente esmagada. E, no entanto, este caniço, tão frágil, tem algo que o universo inteiro não possui. E aqui está o centro do paradoxo. A nossa miséria é a nossa fragilidade física. Somos insignificantes perante as forças da natureza. Mas a nossa grandeza reside na nossa consciência. Ao contrário da rocha que nos esmaga ou da galáxia que nos engole, nós sabemos o que está a acontecer. Temos consciência da nossa própria existência e do nosso fim. E é aqui que ele chega à sua conclusão arrebatadora. A nossa nobreza não vem da força, nem do tempo que duramos. Vem inteiramente da nossa capacidade de pensar. Toda a nossa dignidade, segundo Pascal, reside nisto, no facto de termos consciência. Secção 5. A questão intemporal. Mas por que é que este debate do século XVII ainda é importante? Porque a pergunta de Pascal é talvez mais urgente hoje do que alguma vez foi.
Nós vivemos numa era obcecada por dados, por métricas, por algoritmos. Tentamos quantificar tudo, acreditando que a certeza absoluta se encontra na pura racionalidade. O alerta de Pascal é precisamente contra este excesso. Ele lembra-nos de que as dimensões mais profundas da experiência humana, a intuição, a consciência, o sentido da vida, escapam a qualquer folha de cálculo. E terminamos com esta pergunta para reflexão. Ao celebrarmos as conquistas incríveis da nossa razão, da nossa ciência e tecnologia, não correremos o risco de esquecer a outra metade da equação? Pascal não nos pede para abandonar a razão, mas para a equilibrar com a sabedoria intuitiva do coração. A questão permanece: será que estamos a ouvir ambas?